Olá pessoal, tudo jóia? Venho hoje aqui comentar com vocês o tema 1084 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse tema, em julgamento sobre o rito dos recursos repetitivos, a terceira seção do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a aplicação retroativa do patamar estabelecido no artigo 112, inciso 5 da Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210 de 1984, com a redação dada pelo pacote anticrime Lei 13.964 de 2019, aos condenados por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, que não sejam reincidentes em delitos da mesma natureza. O colegiado entendeu que, diante da ausência de previsão no pacote anticrime de parâmetros para a progressão de regime prisional dos condenados por crime hediondo ou equiparado, que sejam reincidentes genéricos, deve ser considerado para eles o mesmo percentual de cumprimento de pena exigido dos sentenciados primários, 40%. Como esse percentual é inferior ao estabelecido antes da vigência do pacote anticrime, portanto, mais benéfico para o réu, os ministros entenderam também que a regra deve ser aplicada retroativamente aos condenados por crime hediondo, sejam primários ou reincidentes genéricos. No mesmo julgamento, a terceira seção do STJ definiu que os condenados por crimes praticados com violência contra a pessoa ou grave ameaça, bem como por crimes hediondos ou equiparados com resultado morte e que sejam reincidentes, mas não em crimes da mesma natureza, têm direito à progressão de regime prisional a partir do cumprimento dos mesmos percentuais de pena exigidos daqueles que são primários. Segundo o relator, ministro Rogério Schietti Cruz, as três situações examinadas no julgamento evidenciam a inexistência de previsão legal acerca de hipóteses que desafiam cotidianamente o trabalho desenvolvido pelas inúmeras varas de execução penal do país. Ele explicou que o pacote anticrime promoveu profundas alterações nas normas da progressão de regime penal, entre elas a revogação do artigo 2º, parágrafo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, Lei 8.072 de 1990, segundo o qual os condenados por crime hediondo teriam direito ao benefício só após o cumprimento de 2/5 da pena, se fossem primários, ou de 3/5 no caso de reincidentes genéricos ou específicos. Com a mudança, afirmou o magistrado, os parâmetros da progressão passaram a ser disciplinados exclusivamente pelo artigo 112 da Lei de Execução Penal, que, na atual redação, estabelece condições diferentes conforme a natureza do delito, comum ou hediondo, a ocorrência ou não de violência, grave ameaça ou morte e a primariedade, a reincidência genérica ou a reincidência específica do apenado. Contudo, o relator ressaltou que a lei não estabeleceu quais seriam os patamares relativos aos reincidentes genéricos nas hipóteses de crime hediondo equiparados aos crimes hediondos ou equiparado com resultado morte, e ainda de crime não hediondo praticado com violência contra a pessoa ou grave ameaça. O ministro Schietti observou que o inciso 5 do artigo 112 da Lei de Execução Penal, por exemplo, fixa o patamar de 40% de cumprimento da pena para os condenados por crime hediondo e equiparado que sejam primários, ao passo que o inciso 7 prevê que os reincidentes na prática de crime hediondo ou equiparado devem cumprir ao menos 60% da pena para ter direito à progressão, nada dizendo sobre a situação dos reincidentes genéricos. A partir do pressuposto, segundo o qual não se admite no direito penal a analogia em mala parte prejudicial ao réu, o ministro concluiu que devem ser aplicados aos reincidentes genéricos os patamares de progressão referentes aos sentenciados primários, pois, ainda que não sejam primários, reincidentes específicos também não são. Dessa maneira, o colegiado estabeleceu que, ao sentenciado que cometeu crime com violência contra a pessoa ou grave ameaça, mas não é reincidente em delito da mesma natureza, portanto, primário ou reincidente genérico, deve ser aplicado o patamar de 25% de cumprimento da pena, como prevê o inciso 3 do artigo 112 da LEP. Do apenado que praticou crime hediondo ou equiparado, mas também não é reincidente em crime de igual natureza,
deve ser exigido o cumprimento mínimo de 40% da pena, como estabelecido no inciso 5 do mesmo dispositivo legal. Pois bem, pessoal, esse foi o breve resumo que eu fiz para vocês sobre o tema 1084 do STJ. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like. Continuem inscritos aqui no meu canal do YouTube e me sigam lá no meu Instagram, @JoãoPauloPiropo. Um forte abraço e até a próxima.